Mesmo sentados, vamos acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós este dia do Senhor? Será de trevas e não de luz? É como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se entrando numa casa a sua mão encostasse na parede e fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz, e escuridão, sem que haja resplendor? Odeio, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes não me exalarão bom cheiro. E ainda que me ofereçais holocaustos, ofertas de alimentos, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei a melodia das tuas violas. Corra, porém, o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro impetuoso. Ofereceste-me vós sacrifícios e oblações no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes levaste a tenda de vosso Moloque e a estátua das vossas imagens, a estrela do vosso Deus, que fizeste para vós mesmos. Portanto, vos levarei cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é o Deus dos exércitos. Uma pergunta para nós: o que estão ensinando com aquilo que ensinam? Sempre há uma intenção por trás de um programa, uma agenda, um currículo, uma propaganda de venda. Onde se quer chegar com isso? Vamos acompanhando a mensagem de Amós, podemos perguntar: o que Israel estava ensinando a respeito de Deus? Pelas suas atitudes, pelo seu comportamento, pela maneira como eles cultuavam a Deus, pela maneira como eles conduziam sua vida pessoal, seus negócios, as questões de governo, as questões de política, as questões jurídicas, as questões forenses. O que eles estavam dizendo a respeito de Deus pela maneira como eles estavam vivendo? Eles viviam a sua fé, a sua religião, a sua crença. Isso é uma forma de pensar sobre o pensar, chamada metacognição. E trazendo para os nossos dias, nós também podemos pensar sobre isso. O que os cantores gospel estão ensinando com o que cantam? Com o tipo de evento que eles organizam? O que a igreja ensina com as conferências, com as atividades, com as estratégias de crescimento, de juntar as pessoas? No fundo, o que elas acabam ensinando? Às vezes elas têm uma intenção, a gente quer chegar nesse propósito, a gente quer passar essa mensagem, só que a mensagem que eles passam é outra. O ensino que eles acabam deixando não é o mesmo da palavra de Deus. E Israel estava, podemos dizer assim, deformando a apresentação do Deus da aliança com o comportamento que eles estavam assumindo. Então, é muito representativo, as figuras são representativas, as figuras que Amós escolhe. Como nós vimos no texto anterior, lá no versículo 5 do capítulo 5, não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba. Cada um desses lugares era muito significativo pelo que aconteceu ali. Nós podemos imaginar esses lugares como se fossem igrejas hoje. A igreja de Betel seria a igreja das visões, a escada, o sobrenatural, o poder de Deus. Mas Deus está dizendo para eles,
vocês não devem ir lá, porque eu não estou lá. E agora, de uma forma mais detalhada, Amós está dizendo: eu não tenho nenhum prazer nos cânticos, na liturgia, nas apresentações tão sofisticadas, tão elaboradas, com pessoas tão competentes. Não tenho prazer, não tenho interesse nisso. Gilgal foi onde Josué, teve ali uma parada, houve um momento de circuncisão dos homens, porque os 40 anos que eles andaram no deserto, quando eles eram crianças, né, os seus pais não tiveram esse cuidado. Então, quando eles saem do deserto, eles não tinham cumprido esta marca que simbolizava a aliança, simbolizava a separação, simbolizava ser geração do Senhor. E então eles tiveram que fazer isso naquele momento, e depois eles avançaram, né? Vem um anjo do Senhor ali, né? Um líder, alguns entendem que até seria uma teofania de Cristo, né? Um líder para conduzir o povo de Deus à vitória contra aquelas nações. Então eles associavam Gilgal à herança da terra, à posse da terra. Podemos imaginar hoje uma igreja de Gilgal, essa igreja que prega a prosperidade, né? Prega a vida aqui na terra, tendo posses, tendo bens, tendo sucesso financeiro como sinal da bênção de Deus. E Deus também diz: olha, vocês vão perder a terra, vocês vão perder suas casas de inverno, casas da praia, vocês vão perder tudo isso. Vocês vão ser levados cativos. Né? Berseba, que também vai ter outro significado. Né? Agora, uma coisa que a gente nota muito interessante é que em nenhum momento Amós diz a eles: vocês devem ir a Jerusalém, vamos lá cultuar em Jerusalém. Mais à frente, os profetas vão falar também do culto de Jerusalém. Jerusalém vai representar a tradição, e ela também vai se corromper. É por isso que a mensagem de Amós para eles é, lá no versículo 4, buscai-me e vivei. É buscar o Senhor, buscar o bem e não o mal. Ou seja, é um encontro pessoal, não mediado por essas tradições religiosas, não mediado por esses lugares, né, que traziam tantas recordações, que eram lugares sagrados. Infelizmente, cada um desses lugares vai receber um culto pagão, mas eles achavam que, pelo que tinha acontecido ali, era sinal de que Deus continuava presente, mas não era assim. Por isso que o nome de Amós, né, fardo, ele mesmo acaba que a mensagem dele passa a ser um fardo para essa nação do norte, passa a ser um peso, porque em vez de estar ali celebrando, cantando, aplaudindo, curtindo tudo aquilo, Amós procura mostrar para eles que tudo aquilo, na verdade, é um grande mau cheiro. O texto vai usar essa expressão. Deus não tem prazer em cheirar como ele cheirou o sacrifício de Noé, né? Era o que ele representava, não a carne queimada, mas o que representava a atitude de adoração de Noé. E a atitude daquelas pessoas não era a atitude de um coração comprometido, né, com o Senhor. Então, Amós estava dizendo para eles que, infelizmente, tudo aquilo era uma grande armadilha. Uma armadilha religiosa, uma armadilha encantadora, cheia de brilho, cheia de estímulos, mas aquilo tudo acabava por afastar de Deus. O que aquilo ensinava não era comunhão com Deus, não era proximidade, não era intimidade com Deus, mas distanciamento. Emil Brunner, um comentarista bíblico, falando a respeito das críticas que as pessoas têm com relação à Bíblia, que é um livro tosco, que é um livro que deixa muito a desejar, e Emil Brunner disse: é possível você ouvir uma grande sinfonia de Mozart por um gramofone rústico de um disco de vinil, aquele disco gravado ali, aquele objeto, né, rústico, mas
Está gravado ali a sinfonia, uma sinfonia de Mozart. Você não precisa estar diante de uma grande orquestra, né? Músicos talentosos para você ouvir essa música. Basta estar aquela música gravada naquele objeto tosco que você vai ouvir. Claro que hoje nós temos, né, os meios digitais que trazem mais qualidade de som ainda. Mas a Bíblia, mesmo ela sendo rústica, mesmo ela, a mensagem venha por um homem, um camponês, um homem do campo, um homem que cuida da lavoura, um homem que cuida de animais, mas a mensagem da palavra de Deus vem pelo seu Espírito e por meio dele, esse gramofone, essa coisa rústica chega aos nossos corações. A mensagem de Deus estava chegando por meio desse instrumento rústico e não por meio daquelas celebrações tão belas, tão cheias de gente talentosa, mas era vaidade. Qual que era a mensagem? Nós estamos vendo aqui Amós falar, qual que é a mensagem, o retrato de Deus que eles estavam apresentando para o seu próprio povo? Se aquelas pessoas que estavam sendo massacradas por exploração financeira, por um juiz, né, que não se importava com a justiça, mas se importava era em ganhar suborno, como diz Amós, vimos anteriormente, ele diz, vocês deitam por terra a justiça. Né? Qual é a imagem de Deus, qual é a representação de Deus que esses homens que participavam desses cultos tão encantadores, né, mas na hora de exercer o seu cargo, eles eram injustos, eles eram corruptos. Eles estavam mostrando que Deus não se importava com a causa dos mais necessitados. Era isso que eles estavam ensinando. Olha, Deus não está nem aí. Vocês estão sofrendo porque vocês não são favorecidos por Deus. Então, vocês não têm dinheiro, vocês são endividados, vocês não têm terras, vocês precisam atender às nossas expectativas, né, de luxo, custear, né, a nossa riqueza, porque as coisas funcionam desse jeito. É assim que as coisas são. E se estão assim é porque Deus está aprovando tudo que está acontecendo. Então eles acabavam ensinando totalmente errado daquilo que Deus realmente é e daquilo que a aliança que Deus fez com o seu povo estabelecia. Deus tinha estabelecido um padrão de conduta. Esse padrão de conduta não devia ser abandonado por interesses próprios, por gostos pessoais, por carisma de um grande líder, um grande rei ou um grande sacerdote. Nada disso. Eles precisavam caminhar naquela linha que Deus tinha estabelecido. Então, como se diz, né, uma boa armadilha é aquela que está bem escondida e tem uma ótima isca. Se está bem escondida e tem uma isca, provavelmente vai pegar. E a isca que estava sendo usada era um culto, uma celebração, encontros grandiosos, com música, com sacrifícios aqui, né, de ofertas de alimentos, ofertas pacíficas, animais gordos. Era um grande churrasco, uma grande refeição. Mas tudo isso, o versículo 21 nos diz, né, que não exalava bom cheiro. Não exalava bom cheiro. E ainda para complicar, eles estavam entendendo, quando os profetas falavam do dia do Senhor, a mesma coisa que os fariseus e saduceus, a maior parte do povo, na época de Jesus, entendia quando falava do Messias. É alguém que vai resolver todos os nossos problemas de domínio de Roma, problemas financeiros, problemas sociais, e vai elevar a nação judaica, né, sobre as demais nações. Então eles achavam que quando os profetas falavam dia do Senhor, era um dia de triunfo, era um dia em que eles realizariam todos os seus desejos. E Amós novamente vem com um fardo sobre eles e diz, não, o dia do Senhor não vai ser um dia de alegria, um dia de conquista, um dia de triunfo, mas vai ser um dia de juízo, de condenação, um dia de sentença, um dia de punição, um dia de consequências. E aí veja que figura curiosa, né?
o profeta usa para mostrar que não tem escape. Então ele diz que é como uma pessoa que está fugindo de um leão. Ele consegue fugir do leão. Quando ele está respirando ali, e ele olha do seu lado, tem um urso. Aí ele começa a correr de novo para fugir daquele urso, e ele entra na casa, e quando ele entra na casa, ele pensa, agora eu estou seguro, ele põe a mão na parede, uma cobra pica ele. Então Deus está dizendo por meio do profeta, que no dia do juízo, no dia do julgamento do nosso Deus, não tem para onde correr. Tudo está fechado, não tem saída. Então aquelas pessoas orgulhosas, nós já vimos no capítulo anterior, né, que tinham a sua riqueza, que não se importavam com os necessitados, que não estavam nem um pouco interessados, né, em saber que tipo de Deus eles estavam apresentando com essas atitudes, com essas escolhas. Agora, apenas um décimo daquele povo ia ser salvo. Nós vimos isso, né? Versículo 3 do capítulo 5. A cidade da qual saem 1000 conservará 100, e aquela da qual saem 100 conservará 10 para a casa de Israel. E ali no versículo 15 vai falar que talvez o Senhor terá misericórdia e piedade do remanescente de José, porque Efraim e Manassés, os dois filhos de José, eram as maiores tribos das 10 aí do norte. Então, um décimo, um remanescente, um pequeno grupo de pessoas teriam seu coração tocado, entenderiam esse fardo que Amós estava colocando sobre eles, né? E escapariam dessa situação tão bem armada para onde não se tem nenhuma opção. Você sai da frigideira e cai na panela de pressão. Não tem para onde fugir. E aí Deus descreve, né, esse comportamento que deixa Deus enojado, deixa Deus, como Jesus também falou de uma igreja no Apocalipse, né, de uma das 7 igrejas, né, com ânsia de vômito. Jesus diz, olha, eu vou vomitar vocês. Então o profeta descreve, né, o quadro, o porquê Deus está tão enojado com eles, né? Claro, com todo o respaldo, né, daquilo que o profeta vinha falando anteriormente, em que eles anulavam a prática da justiça. O problema, né, a questão mais grave é que eles não percebiam isso, eles achavam que era normal. Eles colocavam a sua religião, a sua espiritualidade numa caixinha, e essa caixinha era o sábado e essas festividades. Fora disso, eles tinham liberdade para explorar as pessoas, fazer negociatas, subornos, e estava tudo bem, desde que eles cumprissem rigorosamente a questão do sacrifício, dos holocaustos, das ofertas de paz e assim por diante. Eles não percebiam, eles não sentiam, eles não enxergavam que eles estavam fazendo mal, né? E aí Deus então conta algo que corria a boca pequena, era falado talvez pelas margens. Deus fala de forma clara: o tempo que vocês passaram no deserto, aqueles 40 anos lá, esses mesmos sacrifícios que vocês fazem hoje, vocês têm certeza que eles eram dados a mim? Como alguém, né, lembrando do profeta Oséias, um marido perguntar sobre todo esse tempo que ele tem caminhado. Ele está comemorando, vamos dizer, 30 anos de casamento. Nesses 30 anos de casamento, querida, você realmente me amou? Você realmente foi feliz comigo? E olha o que o profeta fala, né? Antes levaste a tenda de vosso Moloque. Algumas traduções colocam rei, né? Porque no hebraico está Melec, que é a palavra para rei. A estátua das vossas imagens, a estrela do vosso Deus, né? E fizeste o que fizeste para vós. Então Deus está dizendo não. Aí alguns críticos da Bíblia vão dizer assim, está vendo? A Bíblia ela tem contradição. A Bíblia ela fala uma coisa e na outra parte ela fala outra, porque o livro do Êxodo, que conta essa história, né? Os livros
dos 5 lá, o Pentateuco, né, que se refere a esse momento, não falam isso aqui. Nós, se olharmos lá, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, não conta isso. Conta que o tabernáculo era armado e Arão conduzia o culto ali, os sacerdotes, mas não diz que havia essa segunda religião, né? Esse culto ali escondido. E agora? Será que a Bíblia está em contradição? Né? Então alguns dizem assim: por isso eu acredito que Amós é o texto correto e Êxodo é uma ficção, é uma invenção. Então eu descarto o Êxodo, eu descarto lá o Pentateuco, porque aquilo é muito fantasioso. Tá, mas com base no quê? Simplesmente no gosto? Eu não gosto do que diz Êxodo, então eu descarto. E aqui eu gosto mais dessa crítica de Amós, eu gosto desse homem que confronta. Então eu prefiro ficar com esse texto. Bem, a nossa leitura é uma leitura cristã da Bíblia. E quando nós abrimos a palavra de Deus lá no livro de Atos, né, no capítulo 7, nós vemos no versículo 42, Estevão dando seu testemunho de fé a respeito de Jesus. E Estevão, na sua fala, ele faz um resumo histórico desde o tempo dos patriarcas até a vinda do Senhor Jesus e a presença do Espírito Santo, testemunhando o Evangelho por meio da igreja. E aí todo esse caminho histórico, demonstrando seu conhecimento bíblico, né? Lá no versículo 42, Estevão menciona esse fato aqui. Então lá Atos 7,42, Estevão diz: mas Deus se afastou e os abandonou, a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura me oferecesses vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes tomaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Renfã, figuras que vós fizestes para as adorar. Transportar-vos-ei, pois, para além da Babilônia. Aí você vai dizer: pois é, mas aqui fala Damasco, né? Estevão vai citar a Septuaginta, a tradução grega, e Amós naturalmente está falando do texto hebraico. Mas não muda em nada, né? Porque Damasco foi conquistada em 723 e depois as 10 tribos do norte, e aí finalmente elas são levadas para a Babilônia. Então, no fim, Estevão está mostrando aonde foi o cativeiro, a finalidade, onde isso chegou. A questão de também ele colocar ali, né, o nome de uma divindade, né, que foi colocado na tradução grega, né, só dá ênfase à questão da idolatria que aquele povo tinha. Então, tanto Amós como Estevão estão chamando a atenção. Estevão está falando para aqueles orgulhosos fariseus, né, orgulhosos da sua genealogia, de serem judeus, de pertencerem a determinadas tribos, de serem circuncidados, de cultuarem no templo, todas aquelas coisas que davam a eles um orgulho religioso. Mas Jesus diz: não, vocês são sepulcros caiados, porque o coração de vocês é cheio de cobiça. Tanto Amós como Estevão estão mostrando que no fundo, o culto não é o externo, o exterior, o aparente, mas é o coração. O que Jesus disse, né, para a mulher samaritana: o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, não há contradição entre Amós e Êxodo, porque Êxodo ou os livros do Pentateuco omitem ou não falam sobre esse assunto. O Espírito Santo inspirou Amós a colocar o dedo na ferida, e aquelas pessoas sabiam disso. E quando Estevão cita essa escritura para os fariseus, está mostrando: olha, vocês querem se colocar acima dos outros povos, mas vocês devem se lembrar, nós temos uma longa história de infidelidade para com Deus.
Nós temos uma longa história de orgulho, de cobiça, de desonestidade, de corrupção. E por isso Deus nos levou para o cativeiro. Então esse texto aqui, ele é inspirado por Deus, assim como o Êxodo é inspirado por Deus, e assim como o livro de Atos também, e nós como cristãos fazemos essa leitura. Até porque, desde o capítulo 1 aqui de Amós, né, nós estamos vendo que ele está fazendo uma crítica a esse culto, que tem toda uma aparência de seguir os rituais conforme o Pentateuco, né, mas que esconde lá no fundo, né, um coração que namora, que deseja viver, né, a religiosidade e a moral dos povos pagãos. Não é o nosso problema hoje também, né, que nós enfrentamos do cristianismo, né, de grupos que não querem abandonar a Bíblia, não querem abandonar a mensagem de um Jesus Salvador, mas também não querem abandonar um estilo de vida, opções na sua sexualidade, na sua vida empresarial. Então nós temos influências coach, ideologias, nós temos uma série de coisas, né, que são trazidas para dentro do Evangelho, e se procura colocar isso caminhando junto com a proposta de uma igreja cristã diferente, mas contextualizada e assim por diante. Então o que nós vemos com Estevão é que, olha, a igreja cristã, a igreja que segue o caminho de Jesus, ela não está rompendo, desrespeitando o que Deus ensinou aos patriarcas, nem por meio da lei, nem por meio do ensino dos profetas, mas está cumprindo. Então, somos salvos pela graça, e a graça coloca no nosso coração um respeito pelo caminho que Deus orientou na sua lei, na sua palavra. Então nós temos um prumo, nós temos uma reta. É por isso que o profeta vai dizer: em vez de vocês correrem para Betel, correrem para Gilgal, correrem para Berseba, em vez de vocês correrem para esses coros, para esses festivais de música, versículo 24: corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro impetuoso. Que vocês corram para aquilo que é correto, para aquilo que ensina aos demais povos a minha santidade, a distinção entre eu e as mitologias babilônicas, suméricas, gregas, romanas. Então, Deus queria que eles recuperassem, voltassem a encontrar o fundamento da aliança, a justiça, a santidade, o amor de Deus em nos separar, em transformar as nossas vidas, em nos libertar. Então, há momentos na história do cristianismo em que o cristianismo se aproxima muito ou de uma parceria política ou de algumas assimilações e sincretismos religiosos. Aí Deus traz um grande despertamento, um avivamento. Aí surge uma certa liderança, surge um certo movimento piedoso e a igreja caminha naquela direção. Vamos citar aqui, por exemplo, o movimento dos morávios, o movimento pietista moraviano, em que aqueles irmãos se unem numa comunidade, estão sendo perseguidos em algumas regiões da Europa, e nas terras do conde Nicolau von Zinzendorf eles estabelecem uma comunidade. Ali eles plantam, ali eles colhem, ali eles se ajudam mutuamente, não há pobreza, não há miséria. Ali, com os recursos, eles sustentam o trabalho missionário, preparam, ensinam gerações, encaminham para o trabalho missionário. Ali eles oram, eles têm uma reunião de oração que dura 100 anos, 24 horas por dia. Há sempre alguém ali, numa escala. E qual é o Deus que eles estão ensinando, que eles ensinaram com essa vida cristã dos morávios lá na comunidade do conde Nicolau von Zinzendorf? Um Deus que presente, um Deus que perdoa, um Deus que ama, um Deus que encoraja, a ponto daquelas pessoas não terem medo de irem para terras onde havia escravidão. Não era proibida a pregação do Evangelho, mas eles venderam a sua liberdade para viver ali.
trabalhar como escravo, mas ensinar a palavra. Eles estão no navio, John Wesley está no mesmo navio, retornando para a Inglaterra, uma tempestade horrível, todo mundo com medo. John Wesley, pastor anglicano, pós-graduado, foi à América para ser missionário, as coisas não deram certo, está voltando para a Inglaterra, ele está apavorado, e os moravianos estão cantando, estão louvando o Senhor, como nós fizemos aqui no início do culto, estão louvando. E o Wesley tem uma ideia de Deus. Por que será que ele não teve sucesso no seu empreendimento missionário? Será que porque o que ele estava ensinando acabava não levando ao ensino do verdadeiro Salvador? E realmente ele ainda não tinha entendido a graça. É quando ele volta para a Inglaterra, seu irmão Carlos Wesley fala com ele ali, George Whitefield, e por fim, em determinado momento ele está andando em uma avenida e ele ouve a leitura de um comentário de Lutero, de Gálatas, e então ali Deus trabalha no seu coração. E é um grande despertamento espiritual. Então o que aqueles moravianos estavam ensinando com o que ensinavam era o verdadeiro Deus. Mas o Wesley, com o que ensinava, não era o verdadeiro Deus. E aqui Israel está também com as suas práticas belas, bonitas, seguindo a letra. Mas o juízo não corria. Esse rio de justiça que deveria passar por Israel e fertilizar aquela terra, era um córregozinho, uma coisa miúda. E hoje, novamente, a igreja cristã é chamada a buscar essa fonte, para que nós não estejamos encantados pelo espetáculo, buscando estímulos para nos levar a sentir, nos colocando sempre em comparação com outras coisas, né? Com outras pessoas, com outras experiências, mas nos atermos à simplicidade do Evangelho, a simplicidade da palavra de Deus, da oração, do jejum, da comunhão na mesa, da presença com a igreja na adoração, do testemunho, da simples evangelização, do serviço no reino de Deus. Apenas isso. Se as pessoas olhassem para Israel e perguntassem, o que Deus quer de nós? As pessoas olhariam essas cerimônias tão elaboradas e diriam, puxa, eu não tenho condição de oferecer tudo isso. Isso que Deus quer. Mas se eles ouvissem aquilo que Amós estava pregando, eles veriam que era bastante simples. Lembram-se dos versículos anteriores? Busquem o bem, odeiem o mal. Só isso. Apenas isso. Um Deus que se opõe à maldade, um Deus que é contra a presença desse desvio, dessa corrupção na fé, na espiritualidade, no governo, no exercício do juízo. E tudo isso é apenas isso que Deus requeria do seu povo. O desgosto de Deus está expresso claramente na mensagem de Amós. Não tenho nenhum prazer, não me agradarei, não atentarei, afasta de mim, não ouvirei. Não ouvirei. Então, não é o show, não são as emoções despertadas, acerbadas, as lágrimas, né? A multidão, não é isso que toca o coração de Deus. Justamente, em vez de transformar, como disse o profeta, o juízo em alosna, em veneno, em absinto, alosna, coisa amarga, transformar em algo bom, em algo doce, em algo agradável. Jeremias capítulo 7, 11, já lidando, né, com o povo de Judá, vai dizer assim: será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Então ele está apontando para Jerusalém e toda aquela história, né, todo aquele aparato de santidade, né, multidões de peregrinos, sacrifícios meticulosos, mas tudo aquilo não corria a justiça. Não é isso também que o Senhor Jesus, lá
quando ele está no pátio do templo e ele faz um chicote de cordas, é a mesma coisa que ele está fazendo, dizendo, em vez de casa de oração para todos os povos, vocês estão transformando em um covil de ladrões. Então, da mesma forma, hoje nós precisamos ter esse cuidado e não participar disso. Tem pessoas que criticam, né, os grandes líderes responsáveis por essas programações, responsáveis pelas grandes corporações, mas elas consomem o produto, culpam essa pregação, culpam essa mensagem, culpam essas estratégias, esses programas, né, de crescimento numérico, mas elas compram o produto, elas participam. Como alguém disse, né, se a loja não vende os seus produtos, a loja fecha. Por que nosso país tem aberto, tem espaço para esse distanciamento, né, da mensagem evangélica, e virou um mundo gospel tão comercial, né, movimentando milhões de reais, movimentando milhões, grandes eventos, porque tem pessoas que gostam disso e estão consumindo. A mesma coisa estava acontecendo ali em Israel, mas há um remanescente, 1/10 estava sendo tocado pela graça de Deus para se afastar de tudo isso. Então, a mesma coisa que aconteceu lá nos 40 anos do deserto, enquanto paralelo à adoração do tabernáculo havia essa religiosidade pagã, na época de Amós estava acontecendo a mesma coisa. E na nossa época também acontece a mesma coisa. Nós temos um texto, né, lá em Coríntios, eu tinha anotado aqui, acabei, acho que é Coríntios 11, vamos ver aqui. É isso mesmo, Coríntios 11, 19. Paulo orientando, né, a igreja de Corinto, que estava também se dividindo com relação a algumas teologias, alguns pensamentos, por afinidade ao carisma, né, de alguns líderes, grandes líderes que despontavam naquela comunidade. E aí, tratando dessas questões, né, nesse capítulo 11, a partir do versículo 17, especificamente da ceia, no versículo 19, Paulo diz assim: e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros, né, outra tradução coloca aqui como aprovados, para os que são sinceros ou aprovados se manifestem entre vós. Então Paulo está dizendo, aquilo que Jesus falou, é necessário que venham os escândalos, mas há daqueles por meio de quem vêm os escândalos. E aqui Paulo está dizendo, as heresias vão vir. Então nós não devemos ficar, né, puxa, minha heresia não deve vir, só está outra. Deus permite. Deus permite certas distorções doutrinárias, certas práticas irrelevantes, até vergonhosas em relação ao Evangelho. Para quê? Com que propósito? Para que se manifestem os aprovados. Para que se manifestem aquelas pessoas que não se deixam levar pelos seus sentimentos, não se deixam levar pelos seus desejos, as suas vaidades, por serem aduladas, mas são pessoas que realmente estão buscando o puro ensino da palavra de Deus. Estão simplesmente procurando seguir os passos do Cordeiro. Então, no meio de tantas heresias, de tantas coisas misturadas, com política, com shows, com isso, com aquilo outro, com ganhos financeiros, um grupo, como lá do remanescente de José, 1/10, o grupo dos aprovados, eles não serão contaminados por esse comportamento. É isso que Amós estava alertando aquele povo e também nos alerta. A lei, ela falava do padrão de Deus. Depois nós vamos ver, Amós vai falar do prumo, né, que vai colocar para ver se aquela parede está torta, para que as pessoas pudessem ter uma referência na sua vida. Então a lei traz esse alto padrão de Deus, mas a lei também mostra, olha, nós falhamos, nós não conseguimos chegar lá. Então Deus providenciava dentro da lei
expiação pelo sangue. O sangue cobria a nossa incompetência, a nossa fraqueza, as nossas desobediências. Mas assim mesmo, a lei, o agir da graça de Deus na nossa vida, nos leva a buscar cada vez mais a obediência amorosa. É isso que a graça de Deus gera no nosso coração. É o chamado santuário interior. Como é que está o nosso santuário interior? Como é que está o nosso coração? Nós temos durante a semana honrado o Senhor com fidelidade, com cuidado com a nossa disciplina espiritual, meditação da palavra, oração, o nosso viver cristão. Ou paralelo à nossa prática dominical, nós estamos com essa turma aí de Israel e de Corinto, permitindo que essas heresias se misturam. Veja que primeira carta de João, capítulo 2:1, o apóstolo diz que a obra de Cristo, e não pequeis, se todavia alguém pecar, temos advogado. Então, Deus providenciou para nós uma representação do Antigo Testamento para mostrar que aquilo era ineficiente. Era uma representação daquilo que de forma eficiente o Senhor Jesus faz por nós. Então algumas pessoas podem pensar: poxa, mas esse Deus ele é tão rigoroso com essas regras, tão rigoroso com esses sacrifícios. Meus irmãos, nós sabemos, tudo aquilo representava Cristo. Deus tinha que ser meticuloso, Deus tinha que ser sério com relação àquelas coisas, porque elas representavam a pureza de Cristo, a eficácia de Cristo, a santidade de Cristo, o seu sacrifício, enfim, a redenção que Jesus realiza por nós. Estava toda ela representada nas figuras do culto do Antigo Testamento. Quando nós entendemos essa relação, então nós percebemos por que eles não deveriam alterar, fazer adaptações, inovações naquele culto. Era exclusivo para Deus e daquela maneira. Por quê? Porque representava o Senhor Jesus. Então, é nesse sentido que nós lembramos as palavras de um comentarista bíblico, Bruce Shelley, que diz o seguinte: o cristianismo é a única religião, é a única fé que tem como evento central a humilhação do seu Deus. A cruz. O nosso Deus se humilhou naquela morte que era mais execrável, que era mais vergonhosa da época. E por isso era escandaloso falar que o Filho de Deus deu a sua vida naquele instrumento de suplício que era a cruz, reservado para os mais ignóbeis. Nenhuma religião tem isso. Todas as religiões, todos os mitos têm uma ênfase na glória, na força, nas conquistas, na exaltação da sua divindade. E Jesus vai na contramão. O Evangelho vai na contramão. O Evangelho nos leva a adorar um Deus sofredor, um Deus que carregou as nossas dores. Ele triunfou na ressurreição, mas porque o seu sacrifício foi aceito, a sua humilhação. Por isso, quando Amós fala que eles adoraram a estrela do seu Deus, e antes ele vai falar também das constelações que Deus é que criou, os 7 estrelas, versículo 8, o Órion. Nós nos lembramos que as grandes navegações, elas foram feitas sob a orientação das constelações. Não foram feitas para adorar, não foram feitas para adivinhar o nosso futuro, como a astrologia, mas foram feitas como a astronomia, as leis que estabelecem essa coerência. Os navegadores podiam confiar a direção da sua embarcação, porque eles sabiam que essas leis das constelações, elas eram firmes, imutáveis, e por isso eles podiam confiar em que em qualquer lugar que estivessem, podiam se guiar por elas. E Deus está dizendo isso para eles.
que aquilo que Deus lhes revelou, aquilo que Deus estabeleceu na aliança, era firme, era confiável, era fidedigno. Eles não precisavam se basear em algum tipo de sentimento de desconfiança que Deus havia deixado de revelar a eles o que era útil. Agora eles precisavam buscar e acrescentar à aliança algo mais. Não. Eles precisavam se manter ali e contar à próxima geração e viver essa justiça e ensinar com o que eles tinham de fato a ensinar. Ou seja, eles experimentavam na sua vida pessoal, sua espiritualidade, o comércio, o campo, qualquer coisa que fosse, eles vivenciavam a sua fé, o seu comportamento. É nesse sentido que o adolescente Daniel, lá no seu livro, no início do livro de Daniel, vai nos dizer o texto que Daniel determinou não se contaminar com as iguarias do rei. Determinou em seu coração. Então aquele adolescente já naquele momento entendeu que a pressão seria muito grande, mas que ele abraçaria a aliança, permaneceria firme. A história vai avançar no livro de Daniel. Nós vamos ter Nabucodonosor, Belsazar, depois Ciro, Dario I. Ele já é velhinho. E o anjo vem a ele confortá-lo diante daquelas visões, que falam do futuro, coisas tão terríveis que estão para acontecer. E a palavra do anjo é: ó homem muito amado, desde o dia que você determinou buscar o Senhor, as tuas orações foram ouvidas. Um adolescente e agora um idoso. E desde aquele dia, Deus estava ouvindo as suas orações. Quando se planejava prejudicá-lo, quando as situações ali levavam ele a ser afastado da corte, por que ele insistia tanto em orar? O Espírito de Deus estava trabalhando no seu coração. Ele não tinha condições de oferecer sacrifícios lá em Jerusalém, ele não tinha condições de ir para lá, ele não tinha condições de seguir aqueles rituais, mas ele podia falar com Deus. Ele podia buscar o bem e rejeitar o mal. Ele podia odiar o mal na sua prática, no seu testemunho. E o que ensinava Daniel quando agia dessa maneira? Que o nosso Deus não é um Deus presunçoso, que o nosso Deus não é um Deus de anulação, de adulação, como os deuses babilônicos, deuses de sangue, deuses que, se não recebessem determinados sacrifícios, não poderiam abençoar, cumprir as suas promessas. Dessa maneira, a nossa racionalidade, a nossa sexualidade, a nossa espiritualidade, tudo que compõe o nosso ser humano, feito à imagem e semelhança de Deus. Deus quer que por meio de nós corra justiça. E esse rio da graça de Deus, esse rio potente, poderoso, diz o versículo 24, impetuoso, o seu Espírito, sua presença maravilhosa, corra na nossa vida, no nosso coração, nas nossas palavras, nos nossos projetos, nos nossos sonhos. Em vez desta água estagnada, putrefata, que dá nojo em Deus, que é uma religiosidade bela aparentemente, mas que não tem a presença do seu Espírito, não o agrada. Nós sabemos qual foi o preço que Estevão pagou. Estevão não estava ali para ofender as pessoas por ofensa em si, ofender por ofender. O que ele estava procurando era alertar aqueles líderes que se diziam pastores de Israel da gravidade do seu erro, que já vinha sendo uma prática antiga, não tinha novidade nenhuma. Mas como é que Estevão termina? Estevão termina dizendo: vós sempre resistis ao Espírito Santo. E aí, quando ele fala isso, aqueles homens rangendo dente de ódio o levam dali e o apedrejam. Mas ali mesmo Deus é gracioso com Estevão, e Estevão diz: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem sentado aí em pé, ao lado de Deus Pai. O testemunho daquele homem Deus usou para converter, para ir trabalhando no coração de Paulo, que
que estavam também ali naquela ocasião. Meus irmãos, que Deus nos dê essa graça de não sermos iludidos, né, por essa correnteza que leva tantos a uma religiosidade de brilho e de cifras, mas na intimidade da nossa vida, do nosso caminhar como povo de Deus, como igreja do Senhor,